Senhoras e senhores, muito boa noite. São agora exatamente 18 horas. Quero convidar o vereador. Atenção à técnica. Me ajuda aqui no som. Juliano? Senhoras e senhores, são exatamente agora 18 horas. Quero convidar o vereador Rafael Laranjeira para ocupar interinamente a segunda secretaria, dada a ausência do vereador Paraíba Car. Composta a mesa, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 143ª sessão ordinária de 22 de junho de 2020. Registro em plenário, apresento os vereadores Abel Franco Larini, Ana Cristina Poli, Cristiane de Araújo Pedro, professor Edival Barbosa Paz, vereador Edivaldo Cassala Alemão, vereador Gabriel dos Santos, vereador Júlio Yokoyama, vereador Dr. Marcelo, vereador Paulinho Maiolino, vereador Rafael Laranjeira, que ocupa internamente segunda secretaria, vereador Renato Caroba, vereador Reinaldinho, vereador Rogério da Padoca, ausência em plenário do vereador Paraíba Car e do vereador Pastor Dimar de Jesus. Solicito, por gentileza, o novo vereador Rafael Laranjeira que proceda a leitura das correspondências, por gentileza. Ofício número 342 de 2020 do Poder Executivo. Caminha resposta ao requerimento de número 2900/2020. Ofício número 74 de 2020 da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Agradecimento à moção número 189 de 2020, Dia Nacional dos Pedagogos, encaminhada através do ofício número 1784 de 2020. Ofício número 350 de 2020 do Poder Executivo. Caminha resposta aos requerimentos de número 2928, 2930 e 2932 de 2020. Ofício número 352 de 2020 do Poder Executivo. Caminha resposta aos requerimentos de número 2959 a 2970 de 2020. Ofício número 351 de 2020 do Poder Executivo. Caminha resposta aos requerimentos de número 2934 a 2957 de 2020. Ofício administrativo número 1816 de 2020 do Gabinete da Presidência. Caminha resposta ao requerimento número 2958 de 2020. Solicito ainda ao nobre colega Rafael Laranjeira que proceda a leitura do projeto de lei 322 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 e das outras providências, a LDO, autoria Poder Executivo. O servidor aqui me ajuda aqui. O projeto da LDO, por gentileza. Projeto de lei número 322, de 13 de abril de 2020, autoria Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. José Luiz Monteiro, Prefeito Municipal de Arujá, 2020. Mensagem. Cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, encaminhamos a essa Egrégia Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Este projeto de lei tem por objetivo definir as metas fiscais para o exercício financeiro de 2021, que deverão ser utilizadas como limites para a elaboração da lei orçamentária para 2021. Apresentar, com a finalidade de permitir o monitoramento pelo Legislativo e pela sociedade, o anexo de riscos fiscais, que apresentam eventos que podem impactar as contas públicas para o exercício seguinte. Definir os critérios para limitação do empenho, caso ocorra necessidade de contingenciamento de despesa na forma do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Apresentar regras de orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2021. Apresentar as prioridades da administração municipal para o exercício financeiro de 2021, que estão estabelecidas com consonância com o plano plurianual do município. Estabelecer as normas e disposições de controle da execução orçamentária, bem como dispor sobre alterações na legislação tributária que estarão vigentes a partir do próximo exercício. Definir os mecanismos de prestação de contas e avaliação dos resultados junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, conforme determinação da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Sob tal perspectiva, a receita da LDO em 2021 foi projetada de modo conservador, levando em consideração a atual conjuntura econômica do país, ainda marcada por um quadro preocupante de recessão e crise fiscal, devido à pandemia que acomete todo o país. Neste cenário que compromete a gestão administrativa, especialmente os programas de investimento, a construção da peça orçamentária requer, como premissa básica, uma postura cautelosa, que nas estimativas de receita, quer na fixação de gastos. Além disso, adotando medidas para manter a arrecadação, coibindo a sonegação fiscal e incrementando a cobrança da dívida ativa, aprimoramos as ações iniciadas. Expostos assim os motivos que embasam a presente propositura, solicito a sua apreciação e aprovação. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências os protestos de alto apreço e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 13 de abril de 2020, José Luiz Monteiro, prefeito. Muito obrigado, nobre colega. Solicito à nobre vereadora Ana Cristina Poli que proceda a leitura, por gentileza, da emenda aditiva número 501 ao projeto de lei complementar número 12 de 2020, que dispõe sobre a regularização de edificações regulares no município de Arujá, de autoria, o projeto é de autoria do Poder Executivo e a emenda é de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Emenda aditiva número 501/2020, autoria Comissão de Justiça e Redação. Referente projeto de lei complementar número 12/2020, dispõe sobre a regularização de edificações irregulares no município de Arujá. Acrescente-se o parágrafo 4º ao artigo 3º do projeto de lei complementar número 12/2020, que passa a ser: artigo 1º, parágrafo 4º, fica dispensado de recolhimento do ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o contribuinte que comprovar a existência da construção há mais de 5 anos. Justificativa: a proposta contida na emenda se baseia na Lei nº 282, de 30 de dezembro de 1971, do Código Tributário do município de Arujá, onde, no artigo 42, diz que cessa em 5 anos o poder de aplicar ou colocar multas por infração a este Código. Pelo exposto, solicito aos nobres pares que votem favorável à emenda à hora apresentada. Plenário, vereador João Godoy, 19 de junho de 2020, Renato Bispo Caroba, presidente, Marcelo José de Oliveira, vice-presidente, Rogério Gonçalves Pereira, relator. Obrigado. Senhoras e senhores, estou apenas comunicando aos senhores que nós estamos fazendo a leitura do projeto da LDO com cópias extraídas do sistema, por conta do vereador Paraíba Carlos, por ser relator, não ter entregue o documento no tempo hábil e não ter feito nenhum relatório. Fizemos registrar um boletim de ocorrência para registrar a inércia e o desrespeito que o colega em atender a solicitação dessa casa, e regimentalmente essa matéria tem que estar aprovada até o dia 30 de junho. Hoje é dia 22. Nós vamos ter que correr com o tempo para atender regimentalmente a matéria, para que fique registrado nos anais dessa casa. Nesse instante, passamos à única votação do encaminhamento das indicações 4.831 a 4.850 de 2020. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência em plenário do vereador Paraíba Carlos e do vereador Pastor Edmar de Jesus. Nesse instante, solicito ao segundo secretário, por gentileza, que proceda a leitura para a única discussão e votação dos requerimentos 3.008 a 3.039 de 2020.
Requerimento da Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades nos processos licitatórios e contratos emergenciais celebrados pela Prefeitura Municipal de Arujá. Requerimento número 3008 de 2020, Secretaria de Serviços e de Saúde. Solicito informação. Requerimento número 3009 de 2020, Prefeitura Municipal de Arujá. Solicito relação de funcionários com cargo de chefia na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviço. Solicito informação. Requerimento número 3010 de 2020, Secretaria Municipal de Saúde, enviar cópia de todos os processos licitatórios e contratos firmados com as organizações sociais e, consequentemente, de todos os contratos emergenciais da referida pasta. Solicito informação. Requerimento número 3011 de 2020, Secretaria Municipal de Saúde, enviar cópia de todas as atas do Conselho Municipal de Saúde de janeiro de 2017 até a presente data. Solicito informação. Requerimento número 3012 de 2020, Prefeitura Municipal de Arujá, enviar cópia dos editais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviços. Solicito informação. Requerimento número 3013 de 2020, Secretaria Municipal de Serviços, enviar cópia de todos os processos e contratos celebrados com a empresa Centeleste e, consequentemente, encaminhar todos os contratos emergenciais firmados pela referida pasta. Solicito informação. Requerimento número 3014 de 2020, Prefeitura Municipal de Arujá, relação dos membros da COPEL do ano de 2017 a maio de 2020. Solicito informação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, que se manifeste por gentileza. Aprovado. Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de 2020. Requerimento número 3015 de 2020. Créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários e suas devidas aplicações. Solicito informação. Requerimento número 3016 de 2020. Centro de Triagem do Covid-19. Opções e custos. Solicito informação. Requerimento número 3017 de 2020. Valores de repasse dos governos federal e estadual para Arujá. Solicito informação. Antes de seguir a discussão, quero agradecer ao nobre vereador Rafael, está na segunda secretaria, está presente o vereador Paraíba, quem solicita que ocupe a cadeira. Obrigado, vereador Rafael. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, se manifestem por gentileza. Aprovado. Solicito à vereadora Ana Poli que proceda de sequência na leitura dos requerimentos a partir do dela mesma. Da Ana Poli. Requerimentos de números 3018 a 3021. Autoria, vereadora Ana Cristina Poli. Requerimento 3018, substituição das luminárias de vapor de sódio pela tecnologia LED nas avenidas Benedito Manuel dos Santos, Renova e Pinerolo. Solicita informação. Requerimento 3019, vistoria, poda e, se possível, supressão da árvore localizada na rua Fernando Costa, próximo à quadra esportiva, bairro Vila Rima. Solicita informação. Requerimento 3020, reitera o requerimento 314/2017, demarcação e implantação de 3 pontos de ônibus, se possível, com abrigo na Avenida Mário Covas, altura do número 2000, condomínio Vale Verde, na esquina com a Avenida Londres, próximo à entrada do cemitério, e na esquina com a Avenida Comendador Masatoshi Shimio, acesso ao antigo CD Casas Bahia. Solicita informação. Requerimento 3021, reitera o requerimento 1435/2018, finalização da camada de asfalto no final da Rua dos Jambeiros, Recanto Primavera. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários, abstenção, que se manifestem por gentileza.
Aprovado. Solicito aí que que pule o requerimento 3022, seja retirado da pauta, considerando a ausência do vereador Edmar de Jesus, nos comunicou que não está bem de saúde. De sequência, nobre primeiro secretário, no requerimento do vereador professor Edival Barbosa Paz. Requerimentos de números 3023 a 3025, autoria professor Edival Barbosa Paz. Requerimento 3023. Cronograma para sinalização das lombadas da Avenida Costa e Costa, bairro Jardim Tupi. Solicita informação. Requerimento 3024, cronograma para a retirada de entulho na esquina das ruas Serra de Pacatuba com João de Barro, bairro Mirante. Solicita informação. Requerimento 3025, estudos sobre quais procedimentos estão sendo tomados pelo Poder Executivo na reintegração de posse na área pública, onde serão instalados o CAPES e o Centro de Treinamento Pista de Atletismo, localizado na rua Maria de Lourdes Victorino, bairro Parque Rodrigo Barreto. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, que se manifeste por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário, justificado do vereador Pastor Edmar de Jesus. Requerimento número 3026, autoria, vereador Gabriel dos Santos. Forneça cópias integrais de documentos referente à obra localizada próximo à nascente do rio Baquerivu, Guaçu. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrário à abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário, justificada do pastor Edmar de Jesus. Requerimento de números 3027 a 3031, autoria vereador Marcelo José de Oliveira. Requerimento 3027. Informações referente à indicação número 4472/2020, que solicita a manutenção da pavimentação asfáltica para a Avenida Dutra nas proximidades do número 495, no bairro Jardim Emília. Solicita informação. Requerimento 3028, informações referente à indicação 4548, que solicita a realização do serviço de limpeza e capinagem para as ruas do bairro Mirante. Solicita informação. Requerimento 3029, informações referente à indicação 4586, que dispõe sobre a manutenção da iluminação pública para todas as ruas localizadas no bairro Aruja América. Solicita informação. Requerimento 3030, informações referente à indicação 4636, que requer a disponibilização de equipamentos de recreação infantil e aparelhos de ginásticas para o bairro São Domingos. Solicita informação. Requerimento 3031, informações referente à indicação 4732, que solicita a manutenção e limpeza da praça localizada na Rua Canário, no bairro Jardim Pinheiro. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Com a ausência em plenário, justificada do pastor Edmar de Jesus. Requerimentos de números 3032 a 3034, autoria vereador Paulo Henrique Maiolino. Requerimento 3032, informações referente à poda de árvore na rua Fernando Costa, em frente ao número 79, bairro Vila Rima. Solicita informação.
Requerimento 3033, informações referente à limpeza e capinagem na rua Jacutinga, em frente ao número 92, bairro Jardim Pinheiro. Solicita informação. Requerimento 3034, informações referente à limpeza e capinagem na rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, em frente ao número 31, bairro Jardim Pinheiro. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência em plenário justificada do pastor Edmar de Jesus. Requerimentos de números 3035 a 3039, autoria vereador Sebastião Vieira de Lira. Requerimento 3035, atendimentos públicos realizados por psicólogos no município de Arujá, desde o primeiro semestre de 2019 até o atualmente. Solicita informação. Requerimento 3036, cópia dos contratos de serviços temporários firmados em 2019, bem como a forma de seleção, motivo de contratação e tempo de contratação. Solicita informação. Requerimento 3037, cumprimento do horário de funcionamento de atendimentos médicos realizados nas unidades básicas de saúde do município. Solicita informação. Requerimento 3038, informações diversas acerca da rescisão de contrato celebrado entre Prefeitura e a empresa Centerleste. Solicita informação. Requerimento 3039, número de crianças vacinadas contra o sarampo e poliomielite, em relação ao ano de 2019 até o presente momento, em Arujá. Solicita informação. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado, com a ausência em plenário justificada do pastor Edmar de Jesus. Única discussão e votação da solicitação de prorrogação de prazo para a resposta ao requerimento 2969, indicações, informações, bem como justificativas quanto ou não o atendimento das demandas de autoria do vereador Sebastião Vieira de Lira, enviada através do ofício número 352/DA/2020 do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado. Senhores vereadores, ainda nessa fase da sessão, nós recebemos hoje uma moção, formulamos hoje uma moção de pesar pelo falecimento da dona Eunice Alves de Lucena, mãe do deputado federal Roberto de Lucena, e uma das fundadoras da Igreja de Brasil para a Cristo na nossa região, moção de pesar pelo seu falecimento. Então, eu solicito aqui a vereadora Ana Poli que proceda à leitura da moção número 197, 2020, que é a moção de pesar pelo falecimento da pastora, missionária, conselheira Eunice Alves de Lucena. Moção número 197/2020, autoria Poder Legislativo, referente moção de pesar pelo falecimento da dona Eunice Alves de Lucena. Requeremos, nos termos regimentais, que seja consignada nos anais desta Casa a moção de pesar pelo falecimento da dona Eunice Alves de Lucena, mãe do deputado federal Roberto de Lucena, dia 20 de junho de 2020, aos 84 anos. No dia 21 de junho de 2020, foram prestadas
as últimas homenagens à senhora Eunice Alves de Lucena no templo da Igreja Brasil para Cristo, em Santa Isabel, onde a sua família cresceu. Após isso, o seu corpo foi levado para descansar no mesmo túmulo onde estão repousando os ossos do seu esposo, pastor Antônio de Lucena, falecido em 14 de outubro de 2010, com quem foi casada por 50 anos. Criou 12 filhos, sempre com energia, defendendo sua prole como uma leoa. Sua história foi incrível, coroada de muitas vitórias, tendo enfrentado ao lado de seu esposo muitas dificuldades, mas superando todas elas. Deixa um legado de muita fibra e garra. Ela era uma mulher honesta, trabalhadeira, digna, honrada, amorosa, humana, solidária, cheia de fé. Era muito forte, mais forte do que ela mesma pensava que fosse. Rogamos a Deus que, com sua infinita bondade, conforte a família e os amigos nesse momento de profunda dor. Requeremos que cópia desse singelo ato seja enviada à família enlutada, ao deputado federal Roberto de Lucena e à Igreja Brasil para Cristo do município de Santa Isabel, a quem expressamos nossa sincera condolência e profundo respeito. Plenário, vereador João Godoy, 22 de junho de 2020. Assinam todos os vereadores desta casa. Muito obrigado, nobre colega. Senhoras e senhores, nesse momento passamos ao uso da palavra livre. Com a palavra o novo vereador Reinaldinho. Juliano da Tecla, me ajuda aí. Senhoras e senhores, senhoras e senhores vereadores, senhores presentes aqui, aos nossos representantes da imprensa, os internautas que nos assistem aí das suas casas, colegas vereadores, eu quero aqui nesse momento falar da moção de pesar pelo falecimento da mãe do nosso deputado federal, Roberto de Lucena. Como todos sabem, Roberto Lucena é morador aqui da cidade de Arujá e tem sempre feito um bom trabalho no que tange a questão das ajudas ao nosso município. Não poderia deixar de vir aqui a esse momento, deixar aqui as minhas condolências à família do nosso deputado federal Roberto Lucena pela morte da dona Eunice, que aos 84 anos de idade nos deixa por conta de complicações de saúde. Fica aqui o meu abraço à família enlutada. Presidente, senhores vereadores, nos últimos dias nós vemos sofrendo muito aqui com a questão da coleta de lixo. Vereador Castelo Alemão, na última quinta-feira, dia 18, todos os vereadores naturalmente vêm acompanhando isso e sofrendo dia por dia por conta da falta desse valioso serviço na nossa cidade, principalmente por conta da Covid-19. Mas graças a Deus, no dia 18, foi retomado o serviço de coleta de lixo na cidade, e é natural que vai levar naturalmente alguns dias para poder voltar ao normal, os dias certos, para passar em todos os bairros da cidade. Mas eu quero aqui parabenizar aqui a Secretaria de Serviços da Prefeitura Municipal, que não mediu esforços para chamar a empresa que estava classificada subsequente a que foi substituída, para que esse serviço pudesse voltar o mais rápido possível, por conta, naturalmente, de tudo que envolve a coleta de lixo, né, animais peçonhentos, que se acumula juntamente do lixo,
E o rato, né? Que é um companheiro inseparável do lixo, né? Das galerias de água, das galerias de esgoto. Vereador Abel, quando às vezes a pessoa me procura aqui e fala, mas aquele terreno aqui do lado está cheio de mato, está cheio de rato. Não, lá está cheio de lixo, porque rato não come capim. Quem come capim é coelho e outros animais, tipo cavalo, boi, né? O rato, ele come resto de comida. E somos nós mesmos que alimentamos ele. Então, naquele terreno baldio que tem mato, também tem alimento para o rato. Então, é aqui uma observação no que tange a questão de nós termos um pouco mais de responsabilidade quanto ao armazenamento de lixo, para que nós possamos controlar um pouco melhor a quantidade de ratos, juntamente dos lixos. Ok, pessoal? Ratos próximos do lixo. Brincadeiras à parte, Gabriel, presidente desta casa, para o momento era isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. E todos os nossos colegas e aqueles que nos acompanham aqui, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador Paraíba. Senhoras e senhores, público presente, internautas, meu boa noite a todos, vereadores, vereadora, mesa diretora. Eu quero aqui neste momento, senhoras e senhores, eu estou acompanhando de perto os embrulhos desta Casa de Leis. Quero falar a respeito da SEI do CMDCA. Eu sou titular da ação representado do povo. O procurador legislativo, ou seja, o Saulo, cumpre um papel importante, mas não substitui este parlamentar que foi eleito. Portanto, vereador Reinaldo, Vossa Senhoria, o Saulo, como representante, só pode fazer algo no processo de acordo com os interesses do representado, que sou eu, presidente da SEI, da Comissão Especial de Inquérito. Que neste caso é o vereador que vos fala, e o qual o representa percentual da população arjaense. Portanto, irei pedir ao judiciário sanções cabíveis por crimes de fraude processual e usurpação de função parlamentar pelo presidente dessa casa, por atribuir a este funcionário efetivo, funcionário Saulo, indagar que fosse feito um pedido ao judiciário em que este processo havia sido perdido o objeto da ação. Haja vista que o presidente cuida dos interesses desta Casa Legislativa e não dos mandatos individuais de cada um dos vereadores que aqui subestabeleces. Então, está preenchido, de fato, um ato de usurpação do poder, ou seja, do presidente, a qual indagou o representante procurador desta Casa Legislativa Jurídica para interferir num processo onde este presidente e a comissão, vereador Castelo, tem acesso, vereador Marcelo, a todas as documentações de busca e apreensão para essa comissão averiguar. Portanto, senhores e senhores,
irão responder o presidente pelo crime de fraude processual e o procurador desta Câmara Legislativa por interferir na ingerência do Poder Judiciário. Eu quero dizer para vocês que eu irei requerer a instauração de um processo administrativo para apurar a responsabilidade dos autores das fraudes cometidas, vereador Reinaldo, feita por esta Casa de Leis, inclusive com a responsabilidade pessoal do servidor efetivo que agiu à revelia deste parlamentar. Eu nunca solicitei ao procurador dessa Casa Legislativa pedir a inépcia do mandato de busca e apreensão daqueles referidos documentos. Portanto, irão serem responsáveis, presidente e procurador dessa. Com a palavra, o novo vereador Rogério Gonçalves Pereira. Rogério da Padoca, perdoa, querida. Agora sim, presidente, me senti representado. Muito boa noite a todos, nobres pares, presidente, público que nos assiste em suas casas. Presidente, o que me traz essa tribuna hoje é para trazer esclarecimento para a população sobre a SEI, que demos andamento, né? Fizemos a primeira reunião na semana passada, né? E os próximos passos que seguiremos, né, para a população ficar ciente. Hoje solicitamos a documentação da prefeitura, né, por meio de requerimento. Só que não podemos esperar essa documentação para chamar aquelas testemunhas que vamos fazer as nossas oitivas. Então, essa semana, a gente vai estar convocando aqui, ou convidando em si, o prefeito municipal, né? Espero que ele possa vir aqui para a gente fazer um bate-papo, que ele possa trazer esclarecimentos para essa Câmara e para a população arujaense. Posteriormente a ele, traremos aqui também o vice-prefeito, Márcio Oliveira, também o convidaremos para trazer esse esclarecimento. Posteriormente, chamaremos os membros da COPEL, que são aquelas pessoas que fazem os editais e que fazem o chamamento público. Então, eles têm que vir aqui explicar da forma que foi conduzido e enquanto vai chegar a documentação, porque a gente pediu uma gama muito grande de material e não podemos esperar, porque essa resposta para a cidade tem que ser para ontem. Posteriormente a esses, chamaremos todos aqueles que apareceram no processo ali como testemunha ou como investigado, né, o secretário, o chefe de gabinete do prefeito, o Jonce, o Edson, diretor, também virá aqui, né, seguirá essas ordens. E depois os secretários da pasta, para que a gente possa ir, eu acho o mais breve possível, mas com muita consciência e com muita transparência, trazer aqui para casa e trazer para o cidadão arujaense essas informações e aquilo que eles esperam, né, que seja a lisura do processo licitatório, que seja a lisura dos seus entes públicos, que aqui nós representamos eles, e eles serão bem representados por nós. Um outro assunto que nos entristece, presidente, é as escolas, né, que continuam abandonadas. Está cada vez pior, mesmo sem ter aula, né, a dificuldade é muito grande. Essa semana, as crianças receberam material na semana passada, depois receberam um e-mail das escolas falando que não é para utilizar os materiais. Então, é uma vergonha, né? Se gasta 1.200.000 e aí não sabe se vai utilizar o material. Eles estão brincando com a população. Tem pessoas que não têm acesso à internet. Essas crianças não estão tendo aula, não estão tendo como estudar. E a secretária e todos da pasta de educação, fica que nem aquele David, se eu não me engano, que é o secretário adjunto que veio aqui, não sabe de nada, não sabe nem o que está fazendo lá até agora. E sequer
eles estão reformando as escolas. Então quer dizer que hoje as escolas não têm aula, não tem reforma, não tem nada, mas é uma pasta que gasta 100 milhões de reais por ano. É uma vergonha, presidente. Então, nós vamos continuar cobrando, e que a gente tem muitas coisas aqui na Câmara hoje, está bem carregado, infelizmente, por essas denúncias que apareceram no município de Arujá, porque eu gostaria de trazer a secretária aqui convocada, porque ela deve muitas explicações para a cidade de Arujá. Obrigado. Com a palavra o nobre vereador Renato Bispo Caroba. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e aos internautas que acompanham a sessão. Senhor presidente, eu queria pedir a atenção dos colegas vereadores e daqueles que vão assistir posteriormente também, que a gente se atentasse e cobrasse dos parlamentares, dos deputados federais que tiveram votos aqui na cidade, ou que a gente tem alguma relação, mesmo que institucional, porque amanhã é um dia muito importante para a educação do Brasil. Amanhã deve ser votada na Câmara o Fundeb, a continuação ou não do Fundeb. E é preciso que os deputados, que têm relação com todos os municípios, mas estou falando aqui em Arujá, tenham o compromisso de defender a educação. O dinheiro do Fundeb, o recurso do Fundeb para os municípios, e aqui em Arujá, e todos os municípios do Brasil, e aqui em Arujá não é diferente, ele é de extrema importância. Sem o dinheiro do Fundeb não se sustenta a educação. Cerca de 40% do nosso orçamento é oriundo do Fundeb. Apesar do governo federal, apesar do governo Bolsonaro querer alterar o Fundeb, no sentido de inclusive diminuir o percentual da União para essa contribuição, que é uma contribuição feita pelo município, Estado e União. Apesar do governo federal, a gente sabe muito bem que a educação não é a sua importância, mas o Congresso tem demonstrado de que está apresentando propostas para se manter o Fundeb, e mais do que isso, temos proposta inclusive de aumentar o percentual do repasse federal para o Fundeb, que para Arujá é importantíssimo, importantíssimo. Se não tiver um aumento do repasse do Fundeb, nós podemos inclusive ter problemas futuros aqui em relação à educação. Então, estou muito preocupado com isso. Falei com os deputados com os quais eu tenho relação, falei com o deputado Alencar Santana hoje, com o deputado Alexandre Padilha, que aliás farei uma live com ele amanhã, às 18 horas. Falei com o Paulo Teixeira, o Tato, o Arcelino Tato, enfim, Newton Tato, perdão, são todos os irmãos, Newton Tato, deputado federal. Mas é importante que a gente faça essa defesa, é importante que a Câmara Municipal, na pessoa de cada vereador aqui, com a relação com seus parlamentares, possam fazer a defesa do Fundeb, porque é a defesa da educação, é a garantia de recurso para o nosso município. E repito, aqui na nossa LDO, 42.890.000 reais é o que é esperado do Fundeb. De todo o orçamento da educação, 42.890.000 reais, 42 milhões oriundos do Fundeb. Então a gente precisa, o município está contando com esse dinheiro, porque está na peça orçamentária, e se nós não tivermos um compromisso desses parlamentares e do governo federal nesse sentido, aliás, principalmente os parlamentares do governo federal, a gente percebe que não tem mesmo, mas que os deputados possam fazer a defesa do Fundeb. Feita essa consideração, senhor presidente, eu quero aqui apenas reafirmar a minha preocupação também com a educação, mas no que diz respeito à Secretaria Municipal. Porque essa situação de que os alunos não estão tendo condições, alguns alunos não estão tendo condições de acessar as plataformas digitais, ou com dificuldade de acesso ao conteúdo, nobre vereador Abelzinho, nós alertamos lá atrás. Quando o senhor David, que quero concordar com o Rogério aqui, que a gente não sabe o que ele está fazendo na pasta da educação, se não for meramente com um acordo político, eu não sei o que está fazendo lá, porque vem aqui e não responde absolutamente nada. Mas, enfim, quando o David, acho que é secretário adjunto, o diretor, não sei nem o que ele faz lá,
veio aqui respondendo pela Secretaria de Educação, ou pelo menos dizendo que iria responder, não apresentou absolutamente nada para tratar da solução para as crianças que não têm acesso ao conteúdo digital ou que não têm acesso ao material. E a Secretaria de Educação, como nós já sabemos, passou a pandemia toda assistindo a crise, sem contribuir para diminuir os impactos em relação principalmente com os seus alunos. Então, senhor presidente, essa nossa preocupação com a educação de Arujá é uma preocupação séria e a gente gostaria que a Secretaria de Educação tivesse essa, ou não toda a Secretaria, que a gente sabe que tem gente séria lá, mas que a secretária e seu corpo político tivesse essa mesma preocupação com a educação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o novo vereador Paulinho Maiolino. Muito obrigado, nobre colega, pelo alerta muito bem dado para nós com relação ao Fundeb. Paulinho Maiolino. Boa noite a todos, público presente, internautas, imprensa, amigos vereadores. Na pessoa do Renan, cumprimento e ao mesmo tempo estimo meus sentimentos a toda a família. Na pessoa do Roberto de Lucena, a dona Eunice Alves de Lucena, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento de dor. Muitas vezes o que nos motiva a seguir em frente é justamente saber que esse dia irá chegar. Nada aqui é para sempre. Estamos nesse mundo apenas de passagem. E tem muitas pessoas ainda que insistem em não achar que esse dia vai chegar. Mas é a única certeza que nós temos. Então que Deus a receba de braços abertos. Estimo meus abraços ao deputado Roberto Lucena, todos os familiares, por essa perca. Hoje também é um dia muito triste para a cidade de Arujá. Haja vista que teve demissão em massa na ABER, a antiga ABER, hoje é a empresa Malha. Muitas pessoas perderam seu emprego hoje, durante o expediente. Muitas pessoas nem entrar na empresa entrou na parte da manhã. Tem muitos amigos que trabalham lá. A gente fica triste porque essa crise que nós estamos vivenciando sobre o Covid-19, o coronavírus, realmente afetou muitos e muitas empresas. Então a gente fica chateado que vários amigos perderam seu emprego no dia de hoje. Só na parte da manhã foi mais de 200 pessoas que nem entrou na empresa. Foi a demissão em massa. E muitas pessoas, a grande maioria delas, são pessoas da cidade de Arujá. São arujaenses que perderam o seu emprego. A gente fica triste em saber disso. Ao mesmo tempo também, mudando agora para a Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura, a empresa de lixo que entrou no lugar dessa outra, começou a trabalhar na semana passada e a reclamação não parou de acontecer. O tempo todo o WhatsApp, mensagens e mais mensagens dos 4 cantos da cidade solicitando a empresa de lixo que pudesse fazer a coleta. A gente explicou, passaram para a gente que a empresa iria começar pela área rural e pedir um pouco de compreensão, mas infelizmente a empresa demorou até um pouco para poder voltar à normalidade e realmente virou um caos a cidade de Arujá nessa questão de coleta de lixo. Espero que de agora em diante, até o dia 31 de dezembro, não tenhamos mais desgraças em nossa cidade, porque isso é o preço da coisa errada, é o preço da corrupção, e quem paga sempre vai ser a população. E, infelizmente, as escolhas da gestão não poderia ser um resultado mais desastroso a não ser esse. Porque quando a gestão vai mal, afeta no legislativo também. Infelizmente, eles erram lá e nós pagamos o preço aqui. Então, espero que daqui para frente que não ocorra mais essas atrocidades na cidade de Arujá,
porque é vergonhoso para nós que somos arojaenses passar por essa situação terrível. Terrível. É vergonhoso. Só que para quem não deve nada, nós saímos de cabeça erguida. Porque quem deve, vai pagar. Quem deve, vai ser preso. Quem deve, tem que pagar pelo preço. O preço é muito caro. O preço é pesado. O fardo é pesado. Mas tem que pagar. Porque não é certo lesar os cofres públicos para achar que está se dando bem e na verdade não está. Então, só peço que a gestão daqui para frente possa analisar, fazer uma reflexão em todos os erros que cometeram e que o prefeito José Luiz Monteiro faça essas medidas, afaste essas pessoas envolvidas. Eu pedi para ele na semana passada, pessoalmente, na porta da prefeitura, essas pessoas que foram citadas, afaste, termine seu mandato com dignidade, é o mínimo que se deve ter para você. Muito obrigado, querido. Com a palavra, a vereadora Cristiane de Araújo Pedro. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Presidente, no dia 11/5, a Comissão de Educação teve uma reunião na Prefeitura, juntamente com a secretária de Educação, e estávamos presentes eu e a Ana Poli, professor Edival, e foi dito a nós, naquele momento, que a Prefeitura iria fazer contrato com uma plataforma AVA. Nesse momento, ela nos disse que seria videoconferência aos alunos e aos professores, que teria material impresso, que teria uma plataforma para que os alunos assistissem às aulas e nós, professores, pudéssemos tirar as dúvidas via WhatsApp, e-mail, telefone. Pois bem, desde a primeira semana de junho, nós, professores, entregamos os livros aos alunos, aos pais, e dissemos a eles que era para aguardar, né, as orientações da secretaria para começar a trabalhar na plataforma. Infelizmente, hoje, dia 22 de junho, nós não conseguimos entrar numa plataforma. Hoje nós, professores, ficamos 2 horas esperando o tutorial, que não aconteceu, porque depois eles desistiram. Nós, professores, estamos ajudando os nossos alunos via WhatsApp, ou seja, nós estamos fazendo as atividades, encaminhando as atividades, explicando aos alunos as atividades. E aí eu pergunto, para que uma plataforma que custou mais de R$1 milhão, sendo que nós, professores, somos habilitados e capacitados para fazer as atividades aos nossos alunos? Para quê? Porque deu muito mais trabalho, está dando muito mais trabalho, tudo isso. E para compensar o erro da educação, que não fez um planejamento antes para saber quantos alunos têm acesso à internet ou não, e essa internet ela é compatível ao aplicativo, o que eles fazem? Os diretores estão convocando os professores, em plena pandemia, a irem à escola, fazer plantão aos alunos, ou seja, o aluno que não tem internet, o professor tem que sair da sua casa, seja de lá onde for, e dar plantão, explicar ao aluno a atividade, que ele está fazendo isso via WhatsApp. E aí, depois que eu tive muitas perguntas, eu fiz o questionamento à secretária ontem. E ela me disse o seguinte: boa tarde, vereadora. Os professores estão trabalhando em remoto.
As circulares estão claras nesse sentido. Não estão, senhora secretária. Não sei quem está fazendo as circulares, mas não estão claras. O Estado já está de plantão há algum tempo. A equipe de apoio administrativo, sim, porque o Estado está fazendo isso. A equipe de apoio escolar, a administração está lá para prestar ajuda a quem vai procurar a escola. Vou te mandar a resolução ontem, 5h, que não chegou até hoje. Santa Isabel também deve iniciar o trabalho normal para o apoio e não para os professores. No nosso caso, o plantão do quadro de apoio é escalonado. Os professores trabalharão de modo remoto, que é o que estamos fazendo. Não temos hora para atender o pai. Atendemos de manhã, de tarde, à noite, de madrugada para tirar dúvidas. Os pais não sabem como entrar naquela plataforma, não conseguem ajuda alguma naquela plataforma. E a secretária não veio até agora na mídia explicar como é que aquilo funciona. Só sabemos que foi gasto mais de R$1 milhão, que não era necessário, porque nós professores somos capazes, os pais estão perdidos, os professores estão perdidos, e nós temos que ficar dando desculpas aos pais para que eles esperem até que a secretaria se posicione sobre isso. É um absurdo. Com a palavra, a nova vereadora Ana Cristina Poli. Muito obrigado, vereadora Cris. Realmente, as nossas crianças estão passando um momento delicado. A Secretaria da Educação tem que resolver isso. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, aqui a imprensa, os internautas, um absurdo como os vereadores que me antecederam, e agora, por último, a vereadora Cris. Como ela falou, fizemos reunião, apontamos todos os problemas, com toda essa, a vivência que estamos tendo após a pandemia, para chegar nisso. Contrato de R$1 milhão, para que tenha pouca utilidade, ou quase nenhuma. É lamentável. Então, espero também, como relatora da Comissão de Educação de Saúde e Assistência Social, que a Secretaria de Educação faça as devidas ponderações e alterações do que for possível no atendimento que tange às crianças e aos pais. Porque eu mesma já atendi várias pessoas aqui, pais de alunos, preocupados e com as dúvidas. Eles não conseguem, muitas vezes, entender como que tem que ser feito, fazer o acesso. E, muitas vezes, a Cris está lembrando, pelo celular não funciona. Aqui temos feito trabalho, já junto à Anatel, porque não temos internet aqui o suficiente no município. É um absurdo. Então, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Espero também que a Secretaria de Educação se reúna o mais rápido possível, faça a parte dela e sane os problemas que estão acontecendo. Porque, até eu havia comentado na reunião, falei, todos os professores, eles têm essas tecnologias? Não tem, não é todo mundo que está também capacitado, tá, para fazer isso. Então, é uma questão de organização. Tem que planejar, organizar o tempo todo, rever ações é preciso. E eu gostaria também aqui, de deixar também um apelo. A gente sabe do esforço até que teve da Secretaria de Serviços, da Secretaria Jurídica, para sanar também um problema, o grave problema aí, da coleta de lixo. Mas tem algumas questões que agora com a Secretaria de Serviços tem que ser acertada. Como, por exemplo, a escala. Havia uma escala, anteriormente, e a população precisa
de ter em mente essa escala dos dias que passa o caminhão, senão o transtorno continua. Então, tem algumas coisas que precisam ser sanadas em caráter de urgência, porque mesmo agora, acho que há 2 dias, 3 atrás, atendi muita gente que ainda não tinha ido uma vez sequer, né, até o local. Mas vamos pedir a Deus que seja também superado. E queria fazer um comentário que, graças a Deus, né, Arujá, que estava na fase vermelha, passou para a fase laranja. Já conseguimos, né, pelo menos assim, começar a respirar um pouco. E agora, até a semana que vem, vai para a fase amarela. E isso vai ser muito importante. Porque também, como bem falou aqui o vereador Paulinho, né, pessoas sendo demitidas. Uma demissão implica numa tristeza. É uma família que deixa de ter ali o seu emprego, a sua renda para o seu sustento. E agora, Arujá, avançando com a fase amarela, vai tomando aos poucos, sendo retomada a economia. E Deus nos ajude, né, que realmente isso vá para frente, que para a próxima semana a gente já tenha passado da fase laranja para a fase amarela. Tá? Vamos pedir a Deus, que é só assim que a gente vai retomando tudo e tudo vai voltando, pelo menos em parte, para os eixos. E deixa um apelo à nossa população: cuidado, usem máscara, usem álcool gel, se protejam, usem o máximo possível de higienização, façam. Porque se os casos aumentarem, aí da fase que for aumentado vai retroagir. É essa mensagem que eu deixo, tá? Então, colaborem também, população. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Júlio Yokoyama. Obrigado, dona Poli. Boa noite a todos. Presidente, primeiramente gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo pesar do falecimento da dona Eunice Alves de Lucena, que deixou sucessores tão importantes para a cidade de Arujá, principalmente o nosso deputado Roberto Lucena, que nós temos uma proximidade, e também o nosso amigo e parceiro de sempre, que prezam pela cidade de Arujá, Renan Lucena. Muito obrigado a dona Eunice Alves de Lucena e sua família. Muito obrigado. Presidente, gostaria de colocar aqui que na última sessão foi eleita a comissão da SEI e também a comissão processante, na qual fomos sorteados e na qual foi feito já 2 reuniões, onde temos o nosso presidente Abelzinho, nosso vice-presidente, seu professor Edival, e eu como relator dessa casa. Nós já fizemos 2 reuniões e estaremos encaminhando, como o nosso nobre par Rogério colocou, também ao Executivo, solicitando maiores informações para que nós possamos dar celeridade e transparência com toda a lisura possível a todos esses processos e procedimentos que vieram ocorrendo e alarmando toda a nossa cidade, tá ok? Que nós estaremos à disposição a todos, para que a gente possa realmente trabalhar dentro da ética, dentro da imparcialidade, dentro de toda a legalidade, e o mais célere possível.
Tá ok? Ana Poli colocou a questão, né, de nós realmente estarmos indo para a faixa amarela. Tá ok? Nós começamos essa pandemia com a quarentena horizontal, onde foram selecionados os comércios que queriam pagar a conta e outro pessoal, os essenciais que puderam se, digamos assim, talvez até ganhar um pouco mais. Agora, na fase laranja, a gente está podendo ter um pouco mais de trabalho, o pessoal já começou a recuperar as suas perdas e logo entraremos na fase amarela. Que seja breve, né, pois essa flexibilização, apesar de estar existindo, nós precisamos tomar muito cuidado ainda, tá? Porque esse Covid-19 realmente ela está afetando de modo muito violento. Essa semana a gente acabou perdendo, quando chega próximo da gente, a gente vê a importância e a periculosidade desta virose. Tá ok? Então a gente pede cautela a todos, que usem as máscaras, álcool gel e que tenham todos os cuidados, tá ok? Pois a gente não pode descuidar desse processo. É muito importante que o comércio possa trabalhar, mas é importante também todos estes cuidados, tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pelo trabalho de todos aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento passaremos para a ordem do dia. Registro em plenário a presença do vereador Abel Franco Larini, Ana Cristina Poli, professor Edival Barbosa Paz, vereador Castelo Alemão, vereador Gabriel dos Santos, vereador Júlio Yokoyama, vereador Marcelo José de Oliveira, vereador Paulo Henrique Maiolino, vereador Rafael Laranjeira, vereador Renato Caroba, vereador Reinaldinho, vereador Rogério da Padoca e vereador Paraibacá. Ausentes em plenário nesse instante, a vereadora Cristiane e o vereador professor Edmar de Jesus, justificado. Está em única discussão e votação a emenda aditiva 501 ao projeto de lei complementar número 12/2020, dispõe sobre regularização de edificações regular no município de Arujá. Autoria da Comissão de Justiça e Redação. Registro em plenário a presença da vereadora Cristiane de Araújo Pedro. Única discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção, que se manifestem por gentileza. Aprovado a emenda aditiva 501 ao projeto de lei complementar número 12/2020, que dispõe sobre a regularização de edificação regular no município de Arujá, de autoria da Comissão de Justiça e Redação 2020. Senhoras e senhores, está em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 12/2020, dispõe sobre a regularização de edificação regular no município de Arujá, autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como que estão. Contrários, abstenção, se manifestam por gentileza. Aprovado com a ausência em plenário justificada do vereador Edmar de Jesus. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei número 262/2020, dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do Município e suas unidades afetas. Autoria Poder Executivo. Discussão. Com a discussão, Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa, os internautas, para dizer que sou favorável, né, considerando que já houve apontamento para a prefeitura estar adotando essa providência. Então, o executivo é um projeto do executivo que veio justamente para atender a exigência e muito será importante
também uma controladoria para o nosso município, para que haja maior transparência, austeridade nas contas da Câmara e, enfim, nos trabalhos prestados, principalmente no tocante à parte de ouvidoria. Era o que eu tinha a colocar. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como que estão. Contrários ou abstenção se manifestem por gentileza. Aprovado com a ausência em plenário justificada do novo vereador pastor Edmar de Jesus. Nesse instante, nós passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Paraíba Car. Senhoras e senhores, público presente, internautas, na minha primeira fala, eu falei do que é esta presidência, a Procuradoria Jurídica dessa casa, cometeu atos improbos e dolosos contra a população de Arujá. Quero dizer que a Comissão Especial de Inquérito do CMDCA, vereador Abel, nós tivemos a transparência de transmitir ao vivo, para que toda a população soubesse do que se tratava, vereador Rafael. No que tange ao processo seletivo dos conselheiros tutelar. E nós fizemos isso com uma imparcialidade tremenda. Ganhamos uma ação judicial, uma medida cautelar liminar, para ter acesso à busca e apreensão. E esta casa, através do procurador, de forma absurda, dolosa, a mando de quem, a qual este vereador irá submeter ao judiciário, que faça-se um processo administrativo para apurar os referidos fatos, dizendo que a ação do objeto teria sido perdida, haja vista que a então Comissão Especial de Inquérito estaria extinta, mas não há, de forma absoluta, nenhuma assinatura deste presidente da comissão, vereador Marcelo José de Oliveira. Então, portanto, eu gostaria aqui de dizer que eu irei ingressar com ação pedindo a condenação e também o afastamento do procurador jurídico desta casa, Marcelo Oliveira, por ato doloso, a mando de quem é que o Ministério Público e até mesmo o Judiciário irá apurar esses fatos. Portanto, eu gostaria aqui também de dizer que esta casa, o presidente, também não se atentou quando se formou, vereador Castelo Alemão. Não se formou a Comissão Especial de Inquérito no que tange a todos os processos licitatórios da nossa cidade, não se atentou ao artigo 59, haja vista, Marcelo Oliveira, que o nosso partido tem a maioria, empatado também com o PSD nesta casa. E o artigo 59 diz: a designação dos membros da Comissão Especial de Inquérito caberá ao presidente da Câmara, assegurando-se, tanto quanto possível, representação proporcional partidária. Ou seja, o nosso partido não foi submetido a isso. Então, toda essa Comissão Especial de Inquérito está sob júdice. Haja vista sobre nulidade. Haja vista que o PRB, a qual eu faço parte, nós temos 3 membros. Nós deveríamos ter um integrante sido indicado para essa comissão. E nós não fomos. Quero dizer também que aqui, no ato anterior da comissão processante do prefeito,
vereador Júlio, há vários motivos para a nulidade de toda a sessão. Haja vista que suprimiu um artigo de um decreto 2001/67, onde suprimiu um parágrafo onde diz que o prefeito e o vice deveria de ser afastado imediatamente. Haja vista que há interesses que, se o então presidente sentasse na cadeira do então prefeito, ele não poderia concorrer à vaga de vereador no município. Ou seja, ele só poderia concorrer para prefeito. E ele não tem hoje no município, não tem habilidade partidária para que isso ocorra. Então, há várias nulidades. Senhores vereadores, com a palavra o vereador Castelo Alemão. Antes de o Marco Castelo chegar, só esclarecer que a proporcionalidade das cadeiras é no ato da posse. No ato da posse é que considera, mas eu não vi em um lugar que se encaixasse a colocação, só para registrar isso. Então, é no ato da posse que se tem a bancada estabelecida. Ato da posse. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham e também depois acompanham as gravações do que é debatido aqui na sessão de Câmara. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, falar com esta casa agora diretamente, com cada membro desta casa, a respeito da situação a qual o município vai enfrentar ainda nesse segundo semestre. É preocupante a matéria em discussão amanhã no Congresso Nacional, a respeito do Fundeb. Mais preocupante ainda que por irresponsabilidade aqui dentro do município, comprometeram todo o recurso do Fundeb com folha de pagamento. Eu trouxe esse tema em 2014, mais ou menos aqui para esta casa, e na época houve grande manifesto de partes que entendiam que o que eu falava não condizia com a realidade. Hoje, se temos 85 milhões com folha de pagamento apenas na educação, conta com 52 milhões de repasses federais via Fundeb. O uso desvirtualizado deste fundo, este fundo criado acertadamente pelo governo lá no ano 2006, 2007. Foi acertada ali a criação. Porém, um percentual alto desse recurso era para ser investido principalmente em reformas de prédios, em novas construções, na manutenção, e não 100% com folha de pagamento. Diversas câmaras, não só a nossa, mas por todo o país, ouviram sindicatos, ouviram partes interessadas e acabaram colocando como parte de pagamento, como parte de benefício aos profissionais dessas pastas. Não que esses profissionais não mereçam ser bem remunerados, longe disso, é claro que merecem, mas cada município sabe e deve agir com responsabilidade quanto às finanças, porque o mandato legislativo ele é de 4 anos, o município tem vida aí de séculos. Agora, prestes a ficar aí nas mãos de um Congresso que tudo lá é à base de troca. Toda votação nesse Congresso é à base de troca. Como é que vai ficar? Será aprovado? Será sancionado? Será que é vontade do presidente dar continuidade a esse fundo? Estamos nas mãos, mais uma vez. Voltando ao município, 80% da receita própria do município está nas mãos de 2 empresas, das quais aqui um colega subiu, permita-me, vereador Paulinho Maiolino, e citou ali a Mali,
tem a Mali, tem a Tower, com demissões em massa aqui no município. Se isso se confirmar, a princípio já tivemos uma queda de 30%, segundo o secretário de Juvenal, conversando lá de planejamento, lá embaixo lá na prefeitura, conversando conosco, passou que havia uma queda nesse primeiro semestre de 30%. Isso aí reflete lá no orçamento geral uma casa de mais de 50 milhões. E esse segundo semestre, que ainda sequer começou, sem aulas, sabendo que agora, muito bem pontuado também pela colega vereadora Cris, 1 milhão gasto numa plataforma. Gente, o dinheiro ali vai acabar. O município está parado. O prefeito parou as atividades aqui no município. O comércio, você fecha o comércio, não adianta produzir. O comércio é quem vende o produto. E aqui, o nosso prefeito simplesmente seguiu um governador que queria quebrar o país e está quebrando o município. Hoje entreguei um ofício ao prefeito a respeito dos campos de golfe. O valor histórico que tem aqui no município, valor histórico e valor econômico. Ficamos sem prefeito. Os comerciantes, eu ouvi o vereador falando aqui que os comércios vão abrir em breve. Muitos vão só acabar ali com o estoque e vai fechar, vai parar as atividades. Quem que quer empreender no município, onde o prefeito sequer ouviu a classe? E quando ouviu de forma a só ouvir mesmo, para não atender, para não fazer nada. Infelizmente é isso, e vamos enfrentar aí, estamos para aprovar a LDO, uma LDO que a gente nem sabe quanto vai arrecadar o município. É um momento de incertezas, um triste momento que passa o nosso município. Muito obrigado, nobre colega. Senhores, antes de passar para o próximo vereador, eu quero comunicar que amanhã, até às 12 horas, a comissão, me ajuda aqui, por favor. Amanhã, até às 12 horas, será recepcionado, 24/6, as emendas, um prazo extraordinário, considerando que o relator da comissão, que era o vereador Paraíba, não atendeu nenhuma solicitação, não atendeu nenhum pedido da comissão, então ele está destituído da relatoria, especialmente está nomeada a vereadora Ana Cristina Poli. E amanhã, até às 14 horas, a comissão se reunirá na sala de reuniões superiores, haja vista o prazo regimental. Essa casa teve que elaborar pela primeira vez na história um boletim de ocorrência para poder cumprir regimentalmente o seu papel institucional. É lamentável que isso aconteça na Câmara Municipal de Arujá. Com a palavra, o vereador Júlio Yokoyama. E quinta-feira, após a sessão, às 14 horas, a comissão novamente se reunirá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu venho aqui, devido ao motivo do vereador que me antecedeu, Paraíba Car, ele ter colocado uma questão da improcedência de julgamento do impeachment do prefeito. A questão é a seguinte, é que nós avaliamos a questão e tem uma súmula vinculante, número 46 do STF, que dispõe sobre que diz o seguinte: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Uma vez definido dessa forma, o município ou o Estado ela não poderá estar criando regras para que possam fazer esses julgamentos de modo diferenciado do que é colocado na União. Desta forma, nós temos a Lei Orgânica Municipal, temos também a Lei Complementar 01. A 01 ela é de 91, tá? que fazem regulamentação a essas questões, mas que, na realidade, presidente, eu gostaria até de colocar aqui que nós estaremos arrumando essa legislação, né, que é muito pertinente, ela está inconstitucional em nossa legislação municipal, tá ok? Só para colocar essa questão. Eu vim aqui, à plenária agora também, para parabenizar a Comissão de Justiça e Redação, na qual fazem parte o nosso vereador Caroba, Rogério e o nosso doutor Marcelo, tá ok? Foi acrescentada uma emenda
aditiva, número 501, sobre o projeto de lei complementar 012, que dispõe sobre a questão da anistia. Tá ok? E aqui ele fica escrito o seguinte: fica dispensado do recolhimento do ISSQN, imposto sobre serviço de qualquer natureza, o contribuinte que comprovar a existência da construção há mais de 5 anos. Tá? Onde está sendo uma discussão muito ferrenha dentro do Executivo, com vários processos protocolados junto ao Executivo, para evitar esse tipo de cobrança. E aqui a Justiça e Redação colocou exatamente para dirimir esses equívocos, de modo a prestigiar aqueles que há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, já têm as suas construções prontas no local. E diante da questão da pandemia, dificuldade econômica, ele vem muito bem a calhar, vereador Caroba. Tá ok? Então, eu queria parabenizar o pessoal aqui da Comissão de Justiça e Redação, privilegiando toda a nossa sociedade que está com esse problema e que, na realidade, foi uma falha do Executivo, na falha de fiscalização que acarretou todos esses problemas. E que agora, diante dessa pandemia, ele vem muito ajudar e trabalhando também totalmente dentro da legalidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colega. Senhoras e senhores vereadores, antes de nós prosseguirmos para o encerramento dessa sessão, eu vou ler uma nota de desagravo do procurador legislativo dessa casa. Chama a atenção de todos. No dia 15/6 de 2020, na 141ª e 142ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Arujá, o novo vereador Sebastião Paraibacá, ao debater e discutir o voto para aprovação da Comissão Especial de Inquérito para investigar a contrata da Prefeitura Municipal de Arujá, logo após afirmar haver uma impropriedade na denúncia apresentada ao plenário da Câmara Municipal de Arujá, por constar também como investigado o senhor vice-prefeito do município, e não apenas o próprio prefeito, o que, segundo ele, favoreceria o atual presidente dessa Casa de Leis, que, em caso de eventual afastamento do seu prefeito e do vice, ocuparia o cargo de chefe do Poder Executivo em um ano eleitoral. Sendo que, por tal razão, o pedido de instalação da SEI estaria prejudicado ao querer trazer como exemplo, aparentemente, da atuação suspeita do atual presidente dessa Casa, citou o fato de ter sido solicitado por ele, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito, CI, que instituída na portaria 2170/2019 para apuração de possíveis irregularidades no processo de seleção realizado para concorrer às eleições do Conselho Tutelar Municipal, conduzida pelo CMDCA de Arujá, e a Secretaria Jurídica para que adotasse providência no sentido de ajuizar medida cautelar de busca e apreensão na relação dos documentos, o que elencou em seu pedido, em face do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA de Arujá, ofício 303/2020, pedido formalizado nos autos do processo administrativo número 1764/2020, que, por ter sido proposta ação judicial para o fim solicitado e for deferida na medida liminar, mas que, porém, o presidente dessa Casa tratorou a sua SEI, chamando o presidente e procurador legislativo dessa Casa de Leis de ordinários. Requeiro aqui a atuação do Conselho de Ética dessa Casa. Bem como o de que o procurador legislativo agiu a mando do presidente dessa Casa de Leis ao peticionar os autos da ação judicial que cuidou da solicitação do novo vereador, nos autos do Tribunal de Justiça, dizendo de forma confusa que se peticionou informando ao juízo que os pedidos iniciais veiculados nessa ação estavam prejudicados e pedindo para que tudo o que temos em mão na ação de busca e apreensão ficasse sem efeito. Tendo sido a petição efetuada em nome do presidente da Câmara Municipal de Arujá e do presidente da referida SEI, para o qual ele não concordou com tal peticionamento. No entanto, observa-se que o novo vereador omitiu em sua fala e na leitura de parte da petição, da qual tirou motivação para achincalhar o procurador legislativo dessa Câmara Municipal e o presidente dessa Casa, chamando-os de ordinários, razão pela qual, para quem queira melhor entender a questão, se faz necessária a leitura de tal petição, e em muito esclarece os fatos, petição essa que está disponibilizada para qualquer pessoa no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois o processo é público. Tomando conhecimento da fala do novo vereador, o procurador legislativo dessa Casa, doutor Saulo Lobo, solicitou ao presidente que fosse dada a oportunidade de esclarecer a questão aos demais senhores vereadores e ao público em geral que acompanha os trabalhos legislativos dessa Casa, por meio da seguinte nota. O procurador legislativo da Câmara Municipal de Arujá é emprego público de provimento efetivo
cuja investidura depende de prévia aprovação em concurso público e que exerce a atividade da advocacia pública institucional da Câmara Municipal de Arujá, e que se encontra preenchido no presente momento pelo Dr. Saulo Ferreira Lobo, investido como procurador legislativo dessa Casa após a aprovação do concurso público número 1/2017, que por sua vez possui mais de 10 anos de experiência na advocacia pública, tendo exercido suas atividades anteriores nessa área, ocupando o cargo de procurador jurídico municipal nos municípios de Sorocaba e de Mogi das Cruzes, ambos do estado de São Paulo. Cargos esses também de provimento efetivo, após prévia aprovação em concurso público. As atribuições do Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Arujá estão dispostas no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal número 2.925/2017, dentre as quais se encontram defender em juízo, sempre que lhe for determinado pela hierarquia superior, os direitos referentes da Câmara Municipal de Arujá e exercer a representação judicial e essa judicialmente do Poder Legislativo Municipal. No exercício de suas atividades, o Procurador Legislativo, como todo advogado público, está submetido aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, dentre outros, bem como ao Estatuto da Advocacia, Lei número 8.906 de 1994, sendo a inscrição nos quadros da Ordem de Advogados do Brasil, OAB, um dos requisitos para a ocupação do referido emprego público. Nesta senda, de acordo com o artigo 5º do provimento número 114/2006 do Conselho Federal da OAB, é dever do advogado público a independência técnica, exercendo suas atividades de acordo com suas convicções profissionais em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública. Verifica-se que a ação mencionada pelo novo vereador Paraíba-Car, autos número 1204-20.2020.8.260045, trata-se de ação de exibição de documento com pedido de tutela de urgência, proposta em nome da Câmara Municipal de Arujá e do presidente da Comissão Especial de Inquérito, representando a SEI, na qual o Procurador Legislativo atuou por força da Lei Municipal 2.925/2017, após solicitação do presidente da SEI, representando a SEI, e por ser autorizado pelo presidente da Câmara Municipal de Arujá. A referida ação foi proposta em 30 de janeiro de 2020, sendo informada de existência no seu prosseguimento em 25 de maio de 2020, por ausência de interesse processual superveniente, artigo 485, inciso 6 do CPC. Haja vista que a referida SEI, que se trata de comissão temporária, se extinguiu em 26 de fevereiro de 2020, conforme documentos anexados aos autos judiciais ao processo administrativo 17.642 de 2020, em razão de decurso de prazo de vigência. Haja vista que o requerimento de obrigação, requerimento 2.731/2020, votado na 122ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Arujá, foi rejeitado pelo plenário, tendo sido apresentado o relatório final da 126ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa em 4 de março de 2020. Tendo sido autorizado o peticionamento de desistência da ação mencionada pela autoridade competente, para tanto, o presidente da Câmara Municipal, que agiu sob a estrita orientação jurídica da Câmara Municipal de Arujá, uma vez que o novo vereador Paraíba-Car não possui mais os poderes de presidente da referida SEI, sendo que sequer poderia atuar mais como tal, bem como não poderia falar mais em prerrogativas de SEI, ou juntar aos seus autos qualquer documento eventualmente apresentado ante a completa extinção desta. Ou seja, a desistência da ação foi calcada na legalidade estrita, tanto no âmbito administrativo como judicial, tendo o Procurador Legislativo atuado com independência técnica, de acordo com suas convicções profissionais e estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública. A desistência da referida ação em nada prejudicou o andamento da SEI, e em nada a beneficiaria o seu prosseguimento, uma vez que a SEI, que se encontrava extinta já há 29 dias, antes da manifestação de desistência da ação, e nenhum documento mais poderia lhe ser juntado após a apresentação do relatório final apresentado ao plenário da Câmara Municipal de Arujá,
que se deu 20 dias antes da referida manifestação de desistência. Por fim, ressalta-se que o Procurador Legislativo não foi chamado a acompanhar a tramitação da SEI, orientar ou auxiliar juridicamente, não tendo sequer tido acesso aos seus autos em nenhum momento, sendo-lhe franqueado apenas e tão somente cópia dos documentos juntados aos autos da ação judicial de exibição de documentos em comento. Fiz essa leitura porque é muito desagradável ver funcionários dedicados, honrados, ser atacado na tribuna dessa Casa de Leis quando não tem o direito de defender. Também quero, senhores vereadores, dizer aos senhores que na sessão passada, essa casa foi achincalhada. Todos aqui conhecem a minha história. Estou nessa casa desde 1977. Postulei a primeira vez ao cargo de vereador em 2008. Postulei a segunda vez em 2012. E postulei em 2016. Ano passado, a eleição da presidência dessa casa, como todos sabem, pela primeira vez na história, se deu em segundo turno. Uma eleição muito disputada, limpa, honesta. E com o voto da maioria dos senhores, fui eleito presidente dessa casa. O vereador que aqui falou não veio votar no segundo turno. É muito fácil acusar as pessoas na tribuna, mas eu tenho um compromisso institucional com a minha cidade, que eu amo. Estou sofrendo de ver o que essa cidade está passando ultimamente. O que quer esse senhor é desviar a atenção das ações administrativas que essa presidência está tomando pelo mau uso do bem público que ele comete nessa casa. E nada cederei a chantagens. Em nada vou regredir do meu compromisso pela moralidade do bem público. E, aliás, senhores, quero aqui chamar o Conselho de Ética para pegar a fala da última sessão, juntar as cópias e tomar as providências necessárias. Porque essa cidade merece respeito. E todos que ocupam essa casa foram votados legitimamente e devem se portar respeitosamente com essa cidade. Infelizmente, o que aconteceu na nossa cidade, eu estou sim na linha de sucessão, mas não sou só eu não. O juiz da cidade também está na linha de sucessão. Que fique registrado isso. Fui eleito para ser vereador. Com o voto dos senhores estou presidente. Em se vacando, que eu não acredito, a chefia do executivo, qualquer um dos vereadores que esteja na presidência da Câmara poderá ocupar. Ou passar para o próximo, que é o diretor-geral do fórum, que é o juiz da cidade. Que fique isso registrado. Que trato todos com respeito. Ou será que o problema é a cor da minha pele? É esse o problema? Para ser tão achincalhado e afrontado nessa casa? O problema é a cor da minha pele? Pois sabe que tenho muito orgulho de ser negrão. Respeito todos. Como sempre respeitei e sempre respeitarei. Mas essa casa não merece passar por um momento desse. Pessoa totalmente ébria, bêbada, fazendo uso da tribuna dessa casa. E quer bancar como bastião da verdade, cometendo uma série de irregularidades. Não posso admitir, não vou admitir ataques dessa natureza. Ataques pessoais eu não vou admitir. Quer debater ideias? Vamos debater ideias. Respeito acima de qualquer coisa. É isso que essa cidade está merecendo nesse momento. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, quero mais uma vez dizer que esse senhor
não cumpriu os prazos regimentais para elaboração da LDO, de modo que está constituída a relatora especial, a vereadora Ana Cristina Poli. Esse senhor não devolve documentos dessa casa, não entrega a essa casa documentos, levando à revelia qualquer solicitação, de modo que tivemos que fazer um boletim de ocorrência. É lamentável, vereador Castelo. É lamentável, é doloroso ver isso na nossa querida Arujá. Mas enfim, convoco para quinta-feira, dia 25 de junho, às 11 horas da manhã, correção aqui, às 11 horas da manhã, leitura do projeto de lei 325/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro no orçamento do corrente exercício da outras providências, no valor de R$ 160.690, autoria Poder Executivo. Leitura do projeto de lei 326/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e superávit financeiro no orçamento do corrente exercício da outras providências, no valor de R$ 18.408,64, autoria Poder Executivo. Leitura do projeto de lei 298/2020, dispõe sobre a criação de empregos públicos nos quadros da Secretaria de Serviço da Prefeitura Municipal de Arujá, autoria Poder Executivo. Leitura do projeto de lei legislativo 282/2020, estabelece a adoção de medidas e auxílio à mulher que se sinta em situações de risco em restaurantes, bares, casas noturnas e congêneres, outras providências, autoria vereador Cristiano de Araújo Pedro. Leitura do projeto de lei legislativo 289/2020, dispõe sobre a transparência na divulgação das despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, sobretudo nos casos em que houver dispensa de licitação e da outras providências, autoria vereador Cristiano de Araújo Pedro. Leitura das emendas 469 a 500/2020, ao projeto de lei 322/2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 da LDO, autoria dos demais alguns vereadores. Segundo discussão e votação do projeto de lei 262/2020, dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do Município e suas unidades afetas, Poder Executivo. Segundo discussão e votação do projeto de lei 264/2020, dispõe sobre a criação da Unidade Estação Cidadania Jardim Cerejeira, no município de Arujá, autoria Poder Executivo. Está investida a ordem. Quando é a segunda discussão, é primeiro, depois é em primeira. Primeira discussão do projeto de lei 322/2020, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 da outra providência LDO, autoria Poder Executivo. Primeira discussão do projeto de lei 269/2020, dispõe sobre a realização de festas e outros eventos no município de Arujá, institui-se medidas de combate à poluição sonora e à perturbação da ordem do sossego e das outras providências, autoria vereador Reinaldinho. E única discussão e votação das emendas 469 a 500/2020, ao projeto de lei 322/2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 da LDO, autoria dos senhores vereadores. Senhores vereadores, agradeço a atenção dos senhores, a presença de estar nessa Casa de Leis. E juntos, vamos superar esse momento que o município está atravessando. Na cidade de Arujá, espera de nós equilíbrio. Equilíbrio. Está sob essa casa a responsabilidade do equilíbrio. Mas enquanto presidente, eu não posso aceitar um ataque dessa natureza, vereador Paulinho Maiolino, porque meu sangue não é de barata. Institucionalmente vamos achar soluções para todos os problemas. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado.